nossa livraria nós estamos com os CDs da ANET para nós adquirirmos naqueles temas que nos aprazem, que com certeza serão todos. Então nós estamos retornando agora para a segunda parte da agora da tarde, mas antes eu vou chamar aqui o Enio Francisco, que é o dirigente do Grupo de Desenvolvimento Humano, que ele vai fazer uma rápida divulgação de um dos cursos de extensão que vai ocorrer agora nesse segundo semestre. Pessoal, boa tarde a todos. Todas. Bom, eu faço parte do GDH, que é o Grupo de Desenvolvimento Humano, aqui da Irradiação Espírita Cristã. E o GDH, ele está oferecendo, a partir do dia 3 de setembro, a segunda edição do curso Os Poderes da Mente, que é baseado no livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas, né? A diferença dessa versão para a anterior é que esse curso, dessa vez, ele vai acontecer em forma de mini seminários, né? Então, nós teremos 8 encontros. Foram escolhidos os grandes pesquisadores espíritas, como o Dr. Delfino, Joaquim Tomé, o pessoal da AME, que está colaborando. Então, nós teremos 8 mini seminários aqui na Irradiação Espírita, fechando o nosso curso, né, com a participação da Ivana Reis, que é a presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, tá? Então, quem quiser participar dessa festa de desenvolvimento espiritual conosco, basta fazer a inscrição aqui na livraria da Irradiação, lembrando que nós não estamos cobrando nenhum tipo de taxa de inscrição, nem alimento, enfim, tá? É só passar a fazer a inscrição e participar dessa rodada de desenvolvimento conosco. A primeira aula vai ser com o Dr. Joaquim Tomé, que é o médico, um grande pesquisador espírita, né? Coordenador da Associação Médico Espírita do Estado de Goiás, ok? O primeiro seminário é no sábado, sempre aos sábados. Serão 8 sábados, tá? Seguidos. Oi? A partir do dia 3 de setembro, inicia dia 3 de setembro, tá? Oi? Não, das 15 às 18 horas, tá? Das 15 às 18 horas, porque nós teremos uma parte, né, de exposição do palestrante e no segundo momento nós teremos perguntas e respostas. Então vai ser, assim, uma oportunidade extraordinária para o nosso desenvolvimento, tá ok? Esperamos encontrá-los conosco nessa experiência. Oi? O meu é Enio, isso. Mas é só falar da inscrição do curso Os Poderes da Mente com a Zenóbia, aqui na livraria da Irradiação, tá? Muito obrigado pela atenção, obrigado, Anete, pela oportunidade. Bom, a pessoa me lembrou agora, deixa eu falar antes que eu esqueça. Algumas pessoas estão perguntando da pulseirinha, né? Da campanha por um mundo sem reclamações. Aqui eu trouxe a minha hoje, tá? O que é? É uma pulseirinha de silicone, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um bracelete, o que você quiser, que aí você vai se conscientizar da reclamação. Existe a pulseirinha original da campanha. Então ela vem com as inscrições lá por um mundo tal, que você pode adquirir no site dos Estados Unidos. Então, na nossa instituição, a gente adquiriu. Só que demora para vir dos Estados Unidos para cá, custa $1 cada uma, tá? É um preço simbólico. Existe aqui no Brasil uma igreja que pegou a campanha e está reproduzindo, tá? Então, eles vendem a pulseirinha também. Mas nada impede você de fazer a sua, tá? Você cria lá a sua, bota o logotipo. O que é importante? É importante você usar um símbolo para fazer isso, tá? Então, pode ser qualquer um. Mas essa aqui é que alguém achou uma loja que vendia umas pulseirinhas de silicone. Por quê? Porque é antialérgico, mas pode ser um elástico. Pode ser uma coisa amarrada. Só que a coisa amarrada vai ser mais difícil de tirar, né? Seja uma coisa que você possa mudar. Então, essa minha, eu pego assim, quando reclamo, aí eu mudo de braço. Tá? E aí, com isso, você começa a fazer o quê? Você toma consciência, tá, do seu comportamento. O
que é um dos objetivos do seminário aqui. Segunda coisa é a questão do CD, né? Eu já para falar dentro da primeira esqueci. A gente trouxe alguns CDs. Não são CD de palestra, nem de seminário, nada. São CDs de tratamento hipnótico, tá? São tratamentos de hipnose, usando a chamada propaganda subliminar. Então, cada CD, que varia de 18 a 25 minutos, nada mais do que isso, eles usam duas tecnologias, por isso chama-se meta-hipnose, é hipnose sem transe, tá? Por que a gente usa hipnose? Para que serve? É o seguinte, quando alguém diz para você, pare de fumar, o que é que você faz automaticamente? É fácil falar, ele vê você. Então, quando alguém diz alguma coisa a você, o que é que você faz? Você tem uma defesa automática, como a gente tem de vírus, de qualquer coisa. Então, quando a opinião vem de fora, você faz o quê? Você tem um filtro, você reage, você se protege dela, tá? Mas quando você está de dieta e tem vontade de comer um doce, o que você faz? Você não queria falar alguma coisa, saiu, falou sem querer, contou sem querer, comeu sem querer. O que aconteceu mesmo? Nós não estamos acostumados a censurar impulsos que vêm de dentro para fora, só os que vêm de fora para dentro, tá? Então, quando eles descobriram que a gente pode colocar dentro do seu subconsciente algum tipo de ordem, chamado ordem pós-hipnótica, eles descobriram que ela é muito eficaz. Então, quando o impulso vem de dentro para fora, você tem mais chances de seguir do que onde vem de fora para dentro, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu pego o cidadão aqui, boto ele em transe hipnótico e digo, da próxima vez que alguém perguntar seu nome, você vai dizer Samantha. Ok. Aí ele acorda. Aí você diz, qual o seu nome? Ele diz Samantha. Não, brincadeira, gente, foi mal. Brincadeira. Aí você vai lá e pergunta de novo, qual o seu nome? Samantha. Que isso? Tá doido? Esse negócio tá muito doido. Não se preocupe que não vai durar para sempre. Mas uma semana depois ele para. Porque ele notou que tem uma coisa estranha. Não é uma ordem legítima, é alienígena. Por que saiu? Saiu sem querer. Você não pensou. Quando você pensar, você vai ver que não é seu. Aí você não segue mais. Deu para entender o que é uma sugestão pós-hipnótica? Então, eu estou aproveitando uma brecha. Então, o CD, deixa eu só terminar de falar. O CD, o que ele faz? Ele usa duas tecnologias. A primeira parte são frequências sonoras para induzir você a um estado receptivo. São chamadas frequências. Então, a gente sabe que ondas alfa, beta têm determinados efeitos. Então, eles pegam numa frequência e levam você até uma frequência receptiva e aí começa. Por isso tem que usar fone de ouvido, tem lá as instruções. Você bota o fone de ouvido. Então, a primeira parte tem, você vai não sei o que lá. Para que serve isso? Para nada, é só para enrolar, porque o negócio é frequência, tá? A frequência é um ruído de fundo. Nem todo mundo nota, alguns notam nada. Se eu der um CD sem nada, tem um CD vazio. Não, ele tem um ruído. Então, aquela fala do início é só para você ter alguma coisa. Agora, ouvindo histórias. Nessa hora, a frequência já está na posição certa, aí começa a propaganda subliminar. O que é propaganda subliminar? Por exemplo, eu pego um filme. Você já fez aquela brincadeira de bonequinho de palito no caderno? Você bota o bonequinho em posição, quando você passa rápido, parece que o bonequinho está se movendo. Então, um filme, você tem 30 quadros, 30 fotos, cada um na posição. Quando você passa rápido, o que acontece? Movimento. Então, se a cada 30 quadros eu escrever lá, beba Coca-Cola, aí eu passo um filme de 1h20 sobre o terceiro Reich, os nazistas. Aí você assiste o filme, quando termina, me dá uma vontade de tomar uma Coca-Cola, gente, quer uma Coca-Cola? Peraí, eu nem gosto de Coca-Cola, mas me deu uma vontade. Da onde está vindo? Você vai ler Beba Coca-Cola? Não. Mas vai entrar, em 1h20, milhares de vezes, Beba Coca-Cola, Beba Coca-Cola. É um mantra. E vai ficar onde? No seu subconsciente. Ele vai surgir como um impulso. Mas eu não gosto de Coca-Cola. Sei lá, mas é meu desejo. Se você começar a analisar, passa. Mas para aquela pessoa que não pensa, vai um impulso. Aí você vai beber Coca-Cola, nem sabe por quê. Tá? Então, o CD usa essa técnica para colocar no seu subconsciente algumas mensagens. Que mensagens? Por exemplo, tem lá, anti-estresse ou relaxamento. Aí, alívio da ansiedade. Controle do peso. Aí, para emagrecer? Não. Não é para emagrecer, não? Não. Por isso chama controle de peso. Se fosse para emagrecer, dá emagrecimento. Não, mas peraí, faz o quê? Não emagrece? Depende. Como assim? Se você come errado,
o que vai fazer você emagrecer é uma nutricionista. Agora, se você sofre de fome psicogênica, o que é fome psicogênica? Você está ansiosa e enche a cara de bolo. Aí ele ajuda. Por quê? Porque ele vai diminuir esse impulso que não é real. Então vem o impulso para o controle. Mas ele serve também para bulimia e anorexia, que é o contrário. Então ele só serve para aliviar transtornos alimentares de origem psicogênica. Tá? Aí tem um outro ali, sociabilidade. Eu vou ficar mais sociável. Não. Como assim não? É o seguinte, se você não gosta de gente, não há nada a fazer, só reencarnação. Você é antissocial. Mas você quer ir falar. Toda vez que você pensa em falar com alguém, te dá um medo horrível. Te paralisa. Então você quer ir, você tem vontade, mas a ansiedade te inibe. Toda vez que você pensa no convívio social, isso é um fenômeno natural? Não, isso é ansiedade. Então ele vai tratar. Então, se for de origem psicogênica, ele vai ajudar você, ele vai aliviar esses sintomas. Semelhante a um lexotam, um ansiolítico, etc. Tem lá o outro, controle da agressividade. Eu vou ficar mais calmo? Não. Como assim não? Então para que serve? Controle da agressividade. Agressividade psicogênica. Como assim? Você é uma pessoa calma, tá? A não ser quando alguém manda você dar um aviso aqui. Você vem aqui na frente, vocês! Pô, a pessoa arrogante, né? Não, ela está com medo de vocês. Já ouviram aquela? A melhor defesa é o ataque? Então, tem pessoas que quando estão com medo, fazem o quê? Agridem. Então, você está ansiosa e transforma-se em agressividade. Fala grosso, fala duro. Não é a sua natureza. Você está manifestando sua ansiedade como agressividade. Então, ele ajuda. Então, toda vez que você vai lá na frente, você... Quer dizer, quando você está em casa, você está tranquilo. Você muda. Aí a pessoa diz, você é arrogante. Não, você tem medo. Tem muitas pessoas que parecem arrogantes, quando na verdade estão amedrontadas com aquela posição. Você vira chefe e fica, nossa, mudou 2 caras, o cara não. Ele agora está na posição de fica nervoso, e aí ele pega aquele nervosismo e transforma em agressividade. Tem outro lá, controle da dor. Se eu quebrar a perna vai ajudar? Não. Então para que serve? Controle da dor psicogênica. Todos eles trabalham a ansiedade e se manifestam de uma maneira. Tem gente quando fica ansiosa, dá dor de cabeça, ataca a coluna. Tá tudo bem, sua diabetes está controlada. Agora você vai ter que falar em público, dispara a diabetes. Sua pressão vai para o espaço. Vem cá, é problema do coração? Não, é um problema psicogênico. Então ele vai ajudar a sua dor de origem psicogênica. Porque essa dor é mediada pela tensão. Então fibromialgia, quer dizer, tá tudo bem, deu um problema, a dor aparece. E é uma dor constante. Então é uma dor de origem o quê? Psicogênica, ajuda. Livro da saúde. Depressão é depressão, gente. Depressão é o quê? Depressão. Então ele substitui um antidepressivo. Porque todo remédio tem efeitos colaterais. Aí o outro, saúde. Então eu vou melhorar da gripe? Não, senão já tinha usado, né? Não vai melhorar da gripe. Agora, a sua avó quebrou o fêmur. Aí vai ser internada, vai ficar de cama. Aí ela faz pneumonia, aí ela faz infecção. Por quê? Ela está triste, deprimida, e aí a imunidade dela baixa. Então, é de origem psicogênica. Por exemplo, você perdeu o pai, fica doente, começa a fazer infecção de repetição. Então, você está sofrendo um problema e aí faz infecção urinária. Aí faz infecção de não sei o que lá. A sua imunidade baixa por causa do seu estado ansioso ou estado nervoso. Então, ele ajuda a baixa imunidade de origem psicogênica. Tem gente que fica nervosa e estoura a herpes. Estoura um troço qualquer. Por quê? Porque é assim mesmo? Não, está nervosa. Se não tivesse nervosa, não tinha. Acabou o nervoso, passa tudo. Tá? Erisipela. E tem uma série de doenças autoimunes cuja causa é o quê? Estados emocionais. Então, o que disparou o sintoma? Foi um processo emocional. Então, ele trata. Olha qual outra que eu esqueci. Para reconhecer suas qualidades. Vocês têm alguma dúvida? Eu não presto para nada, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sirvo para, eu não sou bom, não sou isso, não sou aquilo. Isso é ansioso. Quanto mais, não, mas eu não consigo, mas eu não sou capaz. Autoconfiança. Precisa explicar a autoconfiança? O que é autoconfiança? Tá? Você vai fazer um negócio e fica paralisado. Aí você vai... É um estimulante. Então, você não tem confiança. O que mais? Deixa eu ver. Tempo, isso aí. Não, o que é o controle do tempo? Isso aí é um negócio esquisito, né? Um CD para controlar o tempo. Não, gente, esses nomes são estranhos, mas não sou eu que dei o nome, é a empresa que faz. Controle do tempo é um tipo de ansiedade específica. É aquele assim, você tem um serviço para fazer. Nem faz, nem deixa de pensar no assunto. Você fica pensando o tempo todo, mas não faz.
é uma procrastinação de origem nervosa. Porque se você esquecesse, era esquecimento. Mas você não esquece, esquece. Você fica pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Você dorme, acorda pensando nisso, mas não faz. Você fica o quê? É ansiedade. Você não tem coragem de encarar e fica fazendo o quê? Empurrando, empurrando. Então é uma obsessão que fica ali, tá? Então tem gente, você sabe que tem que fazer, por que você não fala logo se livra disso? Então você nem faz, nem deixa de pensar no assunto. Então não é esquecimento, entendeu? Nem é adiar. E você faz isso todo o tempo, tá? Ah, se eu tivesse feito, por que não fez? Então é uma procrastinação de origem ansiosa. Então esse é o controle do tempo. É aquele negócio, é aquele quando você tem baixa autoestima. O que é baixa autoestima? Eu não presto, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu não consigo, não sou capaz. Então, ele vai estar... Isso é o quê? É um processo o quê? Ansioso. Você fica assim, não sou capaz, não consigo, nunca consegui, não sou capaz de fazer isso, não adianta, não vou nem tentar. Então, o que acontece? Você nem tenta. Pensa bem, você tem que fazer um negócio. Se você não tentar, qual a chance de você conseguir? O medo é uma coisa natural? A pessoa que tem medo é aquela pessoa que não faz? Não, ela tem medo também, só que ela faz. Pode acontecer duas coisas, ou você não consegue, tá? Ou consegue. Agora, quem não tenta, consegue o quê? Nada. E você não tentou por quê? Porque de antemão, você acredita que não consegue. Deu para entender? Então, ele trata a baixa autoestima. Tem um outro lá, qual é? Criatividade fácil de problema. Ah, eu vou pintar. Não. Nenhum desses CDs cura nada. Ele trata sintomas. Então, criatividade fácil é o seguinte. Você estudou para a prova. Estudou direitinho. Chega na hora da praça, esquece tudo. Bom, pode ser neurológico. Você sofre de Alzheimer. Você tem um problema. Não. Está faltando vitamina. Não. Você estuda e não consegue. Quer dizer, se você estudou... E quando você vai fazer o exercício, você faz, por que na hora da prova você não faz? Das duas, uma. Ou um medo patológico, ansiedade, que bloqueia a sua capacidade cognitiva. Aí o CD vai te ajudar. Então, é um problema de memória. Então, você estuda tudo, vai chegar para a palestra e... Esqueci. Pagou tudo. O que aconteceu? Você teve um apagão nervoso? Sim. Então, ele pode te ajudar. É uma ansiedade que manifesta num bloqueio cognitivo. Tá? Mas, olha só. Você não estuda, vai fazer a prova, Deus me ajude. Você quer aquele fraude na prova? Quer que todo mundo... Não. Então, ele só vai ajudar quem estudou. Você não estudou, eu quero que magicamente as respostas apareçam. Não, né? Aí é só mediunidade. E, além de mediunidade, tem que ser um espírito que fraude também, né? Tem que ser um picareta. Que espírito bom não vai fazer isso. Então, ele vai te ajudar se você tem um transtorno de ansiedade, tá? Que impede você de uma tarefa de natureza cognitiva. Você vai fazer uma apresentação e te dá um... Quer dizer, se você estudou, se você é capaz, se você sabe, o que é que impede você de fazer a apresentação? O que é que impede você de fazer a palestra? O que é que impede você de fazer a prova? Ansiedade. Tá? Mas essa ansiedade não manifesta outra coisa, só manifesta nisso. Então, é esse CD. E se é geral? Aí é ansiedade, né? Ansiedade é geral. É qualquer ansiedade. Essas outras são específicas para quando você tem um problema. E tem o Magic Music. Esse não tem nenhuma hipnose. Serve para quê? É só frequência. São só as frequências. E a musiquinha é só para enganar as frequências. Não é o CD vazio. Pô, no CD não tem nada. Então a musiquinha é só para enrolar. Você ouve aquilo e você entra num estado receptivo. Pode servir para você fazer uma visualização terapêutica, fazer uma meditação. Então, o que você quiser. Você vai usar, vai ficar num estado meditativo e vai ajudar você na sua meditação, seja lá o que for. São as frequências sonoras. Essa tecnologia veio da NASA e a hipnose é basicamente baseada nos trabalhos de Milton Erickson. Então, como é que funciona? Ele bota ali, aí alguém começa a falar de um lado e outra pessoa começa a contar uma história do outro. Aí você tenta acompanhar, daqui a pouco eles fazem o quê? Troca de lugar. Aí troca de lugar. E aí o que acontece? Nada. E a história? Tem nada a ver. A história é só para enrolar você. Porque enquanto você está tentando ouvir a história, a mensagem entra. Você tenta acompanhar e não consegue. Eles ficam assim, o seu consciente fica sobrecarregado e a mensagem entra nas entrelinhas. Eu não tenho consciência do som da mensagem. Se tivesse, aí não era hipnose. A ideia é enganar seu consciente.
Lembra? Na hipnose tradicional, o que eu faço? Eu boto você em transe e você... Por isso que chama hipnose, sono. Mas você está dormindo? Não, você está num estado alterado de consciência e eu uso isso para botar a mensagem no seu interior. A meta-hipnose não usa transe. Por quê? Porque ela usa propaganda subliminar. Quando você está vendo um filme do Tarzan, você está em transe? Não, mas eu posso botar propaganda subliminar ali? Posso, tá bom? Entra na mensagem sem transe nenhum. O nome disso é o quê? Propaganda subliminar. A meta-hipnose, ele usa propaganda subliminar e as frequências sonoras para produzir isso. Então, são CDs de mensagens para alívio de sintomas. Como é que funciona? Funciona mais ou menos como o Lexotan, para uma ansiedade. Ele vai funcionar de 6 a 8 horas, dependendo da sua suscetibilidade. Aí você vai ter que reaplicar igualzinho o Lexotan. Por quê? Lembra dessa manta? Não vai passar? 6 horas depois passa. Então, é mais ou menos o efeito CD. Aí, como é que faz? Aí você reaplica, tá? Você vai usar novamente, tá? A chance, o bom é que o inconsciente ele não tem isso, não aprende. Aí você vai colocando e ele vai funcionando novamente. Uma reaplicação. Se não cura, por que eu vou fazer isso? Por que você toma Novalgina se Novalgina não cura? Novalgina cura alguma coisa? Não. Para que serve a Novalgina? É um analgésico antitérmico. Se você não tratar a causa, o que acontece? Quando passar o efeito, a dor volta. Então, você está tendo dor de garganta. Você toma Novalgina, a dor passa? Passa. Quando passar o efeito, o que acontece? A dor volta. Então, se você não tratar a sua amidalite, a dor vai voltar sempre até você ficar muito mal e não funcionar mais. Então, o que é que vai tratar, curar a sua dor de garganta? Se é amidalite, um antibiótico. Você toma um antibiótico. Agora, antibiótico tira dor? Não, ele cura a doença. Mas esse toma analgésico tira dor. Deu para entender? Então, o ansiolítico. A gente vai falar o que é ansiedade, né? Então, o CD cura a ansiedade? Não, alivia os sintomas. Agora, quando você toma Lexotan, tem efeitos colaterais? Tem, Clausovitz, etc. Toda medicação tem efeitos colaterais. Tem gente que tem mais sensibilidade. Os CDs foram criados para pessoas que não podiam tomar a medicação, tá? E como ele é fisiológico, você não vai sofrer dos processos que vêm da intoxicação medicamentosa, tá bom? Então é mais ou menos isso. E como é que a gente cura? Procure um terapeuta. Procure um terapeuta e qual é a causa da sua ansiedade? Qual a causa? Aí, se você descobrir a causa, aí você pode curar. Aí não precisa mais de CD nenhum, você fica curada. Então os CDs curam? Não, por isso o nome é tratamento, né? Então ele é um paliativo. Aí tem eu me lembro uma brincadeira que minha avó fazia, né? Remédio é bom porque remedeia, né? Porque se curasse não chamava remédio, chamava curédio. Ok? Então, nós falamos das reações à frustração e vamos falar especificamente agora do conflito. O que é o conflito? Lembra do conflito? A insatisfação pode acontecer por causa da demora, por causa da contrariedade, a gente já viu. E o conflito? O conflito, ele é especial. Entendeu? Porque o conflito funciona da seguinte maneira, tá? Você vai ter que escolher. Vou ao cinema ou vou ao teatro? Só tem dinheiro para um. Os dois são bons. Qual você escolhe? Isso é um problema? Para algumas pessoas assim, vou ao teatro, vou ao cinema, oh meu Deus, o que eu faço? O cinema é bom, o teatro não vai nem sempre. E aí você fica naquele conflito, né? E na hora é um mal-estar grande. Lembra da frustração? Quando você tem um conflito, a sua necessidade, ela aumenta. E aquele mal-estar fica. Lembra? Pago o aluguel e fico sem ter o que comer ou como bem e fico sem ter onde morar. O que eu faço? Aí você fica sem dormir. Não consegue dormir, não consegue comer, fica doente e tudo mais. Ai meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aí você sabe o que? Mas vou pagar o aluguel. Pago o aluguel. Não tem um tostão, não tem comida, não tem nada. Mas você dorme perfeitamente bem. Por quê? Você não tem problemas? Tem um montão. Mas por que você consegue dormir? Porque você não tem mais um conflito. Então, um conflito é uma decisão que você tem que tomar. Nesse caso, são duas decisões conscientes. E quando as decisões são inconscientes? Você quer fazer uma coisa, mas não faz. Não decide. Por que não? Não consegue. É uma coisa... E angústia. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Mas por que... Aí alguém chega e fala, por que você não faz, mulher?
Você não sabe por quê. É porque a decisão, essa está óbvia, mas tem alguma coisa no seu inconsciente contrária e você não consegue escolher. Como você não tem noção, você tem um sintoma, mas não sabe a causa. A causa é um conflito subjacente. É a causa da ansiedade. Então, toda ansiedade é fruto de quê? Qual é o nome ansiedade? É um medo vago de uma coisa que você não sabe o que é. Essa é a definição. Então, você tem um receio sem objeto. Porque olha só, o que é medo? Tem uma cobra e ela pode te morder. É um medo normal? Não é nada. Você tem uma cobra na sua frente. Então, não tem nada na sua frente. É um medo vago, tá? E que não tem um contexto. É o quê? É uma angústia. É uma opressão. As sensações são as mesmas do medo. Só que cadê o bicho? Cadê o monstro? Cadê? Você não vê. Só tem o quê? A coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E você não sabe de onde vem. Então, a causa é um conflito, tá? Psicogênico, uma coisa inconsciente. Tá? Às vezes você sabe, às vezes não. Como é que funciona a ansiedade? Tá? Então, quando a ansiedade acontece, você pode alternar estado de depressão e excitação. Quando é que é isso? Quando a noradrenalina entra excitado, até que cansa e se entra em períodos de opressão. Por quê? Porque eles estão sempre jogando no seu sistema a necessidade, lembram? Só que você não consegue decidir. Aí, quais são os sintomas? Rigidez muscular, movimentos secos, gesticulação sem fluidez, respiração retida, tensa e superficial. Angústia respiratória. Ok? Quanto tempo você consegue manter isso? E é aí que você começa, tá? A vazar. Então, você é jovem, tá bem, tá de saúde, beleza, tá rolando, você consegue levar. Quanto tempo? Uma semana? 2? Um mês? Um ano? Aí você vai ter uma manifestação, ou do sistema simpático ou do parasimpático, sistema nervoso. Porque essa sobrecarga fatalmente vai dar uma falha no sistema. Quando essa falha no sistema acontecer, dependendo de onde ela se manifestar, e depende do seu tipo, você vai ter, em um caso, sistema simpático, falta de apetite, digestão lenta, prisão de ventre, tá? E se for o parasimpático, apetite voraz, rapidez digestiva, compulsão alimentar. Nos dois casos, você vai ter, num caso, tendência à agitação, descontrole da imaginação e insônia. No outro caso, apatia e sono exagerado. Num, você vai ter uma manifestação depressiva, no outro, uma manifestação maníaca. Ou, em alguns casos, alterna os dois. Resultado final, fadiga e esgotamento. Tá? E por quê? Não sei. Por quê? Não sei. O que você... Não sei. Na verdade, você não sabe mesmo. Por quê? É um conflito inconsciente. Não há ansiedade sem conflito. Ah, peraí. Então, aquele CD de ansiedade vai me ajudar? Vai. Ele alivia os sintomas, é o mesmo que o Lexotan faz. Só que quando passar o efeito, volta. Mas aí acontece uma coisa interessante. O CD é até uma prova, né? Você diz, eu sofro de ansiedade. Então esse CD vai me ajudar? Aí você pega o CD e vai ouvir. Nossa, eu passei mal pra caramba. Fui ouvir o CD e piorei. Ué, mas como assim você piorou? É porque você não tinha ansiedade. Sim, mas eu tenho todos os sintomas. Você tem todos os sintomas, mas não é ansiedade, é estresse. E estresse e ansiedade não é a mesma coisa. Você tem os mesmos sintomas, mas as causas são diferentes. Ansiedade é causado por um conflito. E o estresse? Excesso de trabalho, excesso de preocupação, que causa sobrecarga sensorial e te dá esses sintomas. É mesmo, é. E o que cura? Férias. Descansar corretamente, entendeu? Ou então, se não tiver jeito, troca de emprego, porque não é para você. Você não consegue lidar com a pressão. Não é ansiedade, é estresse. Por isso que ele chama o quê? Estresse. Ansiedade é outra coisa. A pessoa ansiosa não vai se curar relaxando. Relaxa. Você não relaxa. Não relaxa. O que é que a única coisa que funciona é remédio. Você toma remédio e aí relaxa. Mas quando passar o efeito, o que acontece? Então, além de voltar todos os sintomas, ainda tem ressaca. Entendeu? Então vai ficar pior. Então o remédio vai fazer o quê? O mesmo que a Novalgina faz. E como é que a gente cura a ansiedade? Não é com férias. Você cura a ansiedade como? Resolvendo o conflito. Qual é o conflito? Qual é o problema? Ah, mas eu não sei. Ok, então você procura um terapeuta para te ajudar. Tá? Se você não resolver, ela fica lá.
Entenderam a diferença entre estresse e ansiedade? Então, sintomas semelhantes. Então, por que a pessoa que ouve CD de ansiedade piora? Lembra que começa com as frequências? O CD de ansiedade é o que começa com as frequências mais altas. Então, você está com uma frequência super alta. É isso que dá o esgotamento. Aí a pessoa calma vai ouvir e ela vai ter as sensações que a pessoa ansiosa tem. E como ela não está acostumada, ela passa mal. O ansioso vive nisso o tempo todo. Então, ele nem nota que a vida dele é um inferno. Ele acostumou. Até que ele tem um crash. O que é o crash? Essas sensações de fadiga e o esgotamento, o ser humano, tá? Ele tem mecanismos de defesa. Lembra o sistema imunológico? A mente também tem sistema imunológico. Então, como é que ela vai fazer para sobreviver? Ela vai pegar a sua ansiedade e vai metabolizar e transformar em neurose. Você já deixou de estar no estado que você tem predisposição para entrar na doença. Então, ansiedade não é doença, é um estado, tá, que você está vivenciando em virtude de um problema. Todos nós temos um limite. É que nem seu corpo. Seu corpo tem limite? Tem. Você consegue. Você bebe, não tem nada. Você bebe, não tem nada, até o dia em que seu fígado explode. Você faz isso, ele aguenta, até o dia que não dá mais. Então, em vez de ressaca, você vai ter uma doença. Em vez disso, você vai ter um descontrole, uma descompensação. Aí, agora, você deixou de ser um acidente para ser uma doença. Então, a ansiedade é uma resposta natural a um conflito. Todos nós temos um limite. Se você não resolver o seu problema, vai virar o quê? Vai virar uma doença. Então, a evolução natural vai ser o quê? Neurose. E fica só nisso? Não, pode evoluir para a psicose ou um surto psicótico. Tá? E aí, como é que a gente faz? Mas por que isso está sendo um problema hoje? Eu perguntei, a neurose é normal? É muito comum a neurose. Por quê? Porque nós estamos... Lembra que a gente estava falando sobre necessidades físicas, psíquicas e sociais? No momento em que você abre mão das suas necessidades naturais por necessidades que não são reais, você começa a fazer conflito. Então, entra em conflito. Lembra do conflito de beleza? Pensa bem, você tem um conflito que é pessoal, que é fruto do quê? Do seu desenvolvimento. E tem um conflito social e não consegue decidir. Entendeu? O que acontece? Você vai estar entre a estado de ansiedade. E se você não lidar com isso, vai virar uma neurose. E aí vai evoluir em várias doenças possíveis. É mas tem vários conflitos. Pensa bem. A pessoa de sucesso é a pessoa rica. E você estuda o quê? O que é que dá mais dinheiro? Aí você se dedica barbaramente. E aí você está no auge da carreira e começa a ter doenças psicossomáticas, fobias, um monte de dramas. Por quê? Porque o sonho da sua vida não era ser empresário, você queria ser músico. Ah, mas nem todo mundo pode ser músico. Sim, mas olha só, nem todo mundo precisa ser famoso, mas você pode ser professor, você pode vivenciar aquilo que te faz feliz. Mas você abriu mão disso. Em nome do quê? Se você tentou e não conseguiu, você metaboliza isso, sabia? É mais fácil tratar uma criança vítima de abuso do que uma criança vítima de pais ausentes. Por exemplo, criança que foi abusada. Você pode trabalhar isso. Você tem um pai, mas esse pai não está certo, aí você trabalha essa figura. Então ela tem mais chance de recuperar do que o vácuo. No vácuo é muito difícil trabalhar, tá? Porque ela não tem referenciais. Então a ausência é mais difícil. Deu para entender? Então quando você tenta e não consegue, você sabe. E você sabe os motivos. Então é possível? Sim. Você consegue lidar com isso? Consegue. Mas matar os sonhos antes. O que você fez? Você não sabe o que poderia ser. E isso fica onde? Como seria? Como seria? Como seria? Então você não consegue nem vivenciar o que você tem, porque você está preso aonde? Como seria? Como seria? Aí cria a doença. Então, em vez de se realizar como você conseguiu, não consegue. Bom, então nós vamos encerrar 5 horas, que estava no programa. E amanhã a gente vai falar sobre a neurose,
tá? Que é o final. Aí a gente faz a avaliação espírita disso e a gente abre para perguntas. Mas antes disso aqui, eu vou tirar um pouquinho só, porque disseram, você atrasou 10 minutos. Beleza. Alguém tem alguma dúvida do que falamos até aqui agora? Que não dá para esperar até amanhã? Você vai ter que falar bem alto, porque eu não escutei nadinha. Vocês escutaram o que ela falou? Tem ansiedade, mas eu não sei o que é. Qual é a diferença? Olha só, é a diferença de um estimulante para um Lexotan, né? Quando você toma um Lexotan, você dorme. Quando você toma um estimulante, você acorda. Então, por exemplo, o CD de ansiedade, lembra ansiedade? De esgotamento, sobreexcitação, ele acalma, tá? Então, você não deve usar o CD de ansiedade antes de dirigir. Eu vou pegar a estrada, se eu CD antes, não é bom. Agora, o confiança é o estimulante, lembra? Você está apático, porque eu sou incapaz, eu não consigo. Aí ele é um estimulante. Então, não faça antes de dormir que você vai ter insônia. Então, na ideia é estimular. Então, você acha? Você tem que fazer um negócio e vem uma apatia. Por quê? Você está com medo, a ansiedade se manifestou de outra maneira. Se manifesta com apatia, lembram? Ou é simpático ou parasimpático. Então, na ansiedade normal, você tem uma sobreexcitação nervosa. Nessa outra ansiedade, você tem o quê? Uma depressão nervosa. Então, você vai fazer o oposto. Tá? Já a depressão já é uma manifestação concreta que você tem aqueles sintomas que você já conhece. O quê? O que é pânico? Olha só. Uma gangue de motoqueiros está atacando sua cidade. E todo mundo está correndo em pânico. Então, significa o quê? O medo fez você ter um comportamento irracional. O nome disso é pânico. Então, uma barata vai subir em você e você tem uma crise nervosa e grita loucamente. E bate a cabeça na parede. O tamanho do bicho que está te atacando é proporcional à sua reação? Ter nojo de barata, ter medo de barata é uma coisa natural. Mas bater a cabeça na parede porque a barata vai subir em você é natural? Ou existe uma desproporcionalidade? Então, quando a sua reação ao medo é muito grande, você chama de quê? Pânico. Então, o pânico é uma reação natural em determinadas circunstâncias. Quando você tem, por exemplo, risco de vida extremo. Então, você está um tiroteio, aí você fica parada. Em vez de se jogar no chão, você fica paralisada. Por que você ficou paralisada? Uma reação natural seria se jogar no chão, né, para se proteger dos tiros. Mas o medo foi tão intenso que você ficou o quê? Ficou em pé. Então, foi uma reação de medo? Não, foi uma reação de pânico. Então, a base do pânico é o medo. Então, você falou. Sim, Florzinha, você já disse. Cadê a cobra? Não tem cobra nenhuma? Então, da onde veio o medo? Da sua mente, Flor. Entendeu? Então, você tem dentro da sua mente um problema e esse problema está disparando. Se você não sabe o motivo, o nome é ansiedade. Se essa ansiedade evoluiu muito, você pode fazer uma síndrome. É a síndrome do pânico, tá? Se ficar muito intenso, você tem uma crise psicótica. Se isso impede você de sair. Então, isso pode ser de origem psicogênica, tá? Um conflito da personalidade, mas em alguns casos descobriu-se que existem determinadas estruturas cerebrais alteradas, ou seja, sua química está alterada por algum motivo, aí você toma um remédio e fica curada. Por quê? Porque você tinha um desequilíbrio de neurotransmissores. Vamos dar um exemplo, tá? Durante muito tempo eles acharam que a linguagem do cérebro era elétrica. Lembra o impulso nervoso? Então, eles mediam isso e viam. Mas aí os equipamentos cresceram e a gente descobriu uma outra coisa. Por exemplo, eu mostro um automóvel vermelho. Você olha e vê automóvel vermelho. E aí eu acompanho o olho, eu acompanho o impulso, chega lá, vermelho, todas as áreas que você está usando para fazer isso. Aí eu pergunto, e aí, gostou do carro? Gostei, mas prefiro azul. Não tem nada no cérebro. Não tem impulso elétrico. Mas peraí, você não fez alguma coisa?
Você escolheu, você disse, então alguma coisa você fez. Teve um trabalho feito? Teve. E cadê? Aí eles descobriram que a linguagem do cérebro não é só elétrica, é química. E que as suas escolhas, as suas emoções, os seus sentimentos acontecem fora da célula, nas sinapses. Então, quando uma célula encontra outra célula e a informação passa, tá? Carro vermelho, lindo, mas prefiro azul. Na hora que ele passou para o outro lado, é que a sua preferência pelo azul, você já sabe que prefere azul, que você gostou do carro ou não, tudo isso aconteceu nas sinapses. Ué, mas o que acontece lá? Eles foram pesquisar. Quando a instrumentação cresceu, descobriram que haviam substâncias químicas nas sinapses. E que a proporção dessas substâncias químicas dava as intensidades emocionais. Bom, até o presente momento, eles encontraram 72 substâncias na sinapse, 72 neurotransmissores. Eles sabem mais ou menos para que servem 11, têm certeza de 7, mas só tem tratamento para 3. Então, vocês entenderam? Então, o que são as emoções? A gente não sabe ainda. A gente já tem meio caminho andado, tem uma coisa a ver com isso. Mas por quê? Não sei. Mas agora vamos falar desses 3 que tem tratamento, tá? Mas você não fala, no GABA não tem tratamento, no outro não tem tratamento, não tem. Eu vou falar só dos que tem, tá? 3. Então, noradrenalina, dopamina e serotonina. Tem um montão de outro, mas esses 3 tem alguma coisa que você pode fazer. A gente descobriu que tem remédios que aumentam a proporção dessas substâncias na sinapse e aí você altera as respostas. Então vamos lá. O que são esses 3? Uma analogia melhor que a gente encontrou é o seguinte. Você tem um carro e o carro tem 3 pedais, não tem? Freio, embreagem e acelerador. Bom, para que serve o acelerador do carro? Se o seu carro não tiver acelerador, o que acontece? Não anda, né? Pois é, na sinapse, o acelerador é a noradrenalina. Se você tiver uma deficiência de noradrenalina, o carro não anda. Como assim o carro não anda? É assim, ó. Você está deitado na cama, não consegue levantar, não consegue fazer nada. Você tem que reagir. Eu sei. Você não quer sair? Quero. Eu entendo. Eu quero. Eu compreendo perfeitamente, mas não consigo. Não consigo. Mas você quer? Quero. Você entende? Entendo. Faça. Não consigo. Qual é o nome disso? Depressão. Você entende, você sabe, você compreende perfeitamente, mas não consegue fazer nada. Então, na deficiência de noradrenalina, o sintoma é esse. Você entende? Entendo. Quero. Faço qualquer negócio. Só não consigo. Compreendeu? Então é falta de motivação? Não. É falta de entendimento? Não. Você só não consegue. Aí você dá um antidepressivo, tá? Que aumente a oferta de noradrenalina. O que acontece? Você fica curado. Fica bom. Ou seja, é um conflito da personalidade? É por causa da sua mãe que era malvada com você na infância? Não. Tanto que você tem uma coisa chamada depressão pós-parto. Já ouviram falar? Então, você tem uma causa hormonal que causou essa situação. Mas é só noradrenalina? Não. Tem outro pedal no carro, que é o freio. Né? Para que serve o freio? Parar o carro. Se o seu carro não tiver freio, o que acontece? Bate, está desgovernado. Então, o freio é a dopamina. A dopamina controla os seus impulsos. Eu estou com fome. Agora estou com fome agora. Mas não pode. Aí você espera. Por que você é capaz de esperar? Porque você tem dopamina. Então, você tem um impulso e você é capaz de controlar seus impulsos? Sim. O que permite você aprender a ir no banheiro. Lembra? Então, é a dopamina. Se você não tem dopamina e tem noradrenalina, você entra num estado maníaco. Tá? Você não tem controle de seus impulsos. Então, não controla. Você entra e reage violentamente e sem controle. Não tem dopamina. Agora, você entra no estado psicótico. Se você não tiver nenhuma, é psicose. Tem um surto. Aí eu te dou um antipsicótico. Aí o antipsicótico controla e você fica normal. Mas pode ser o contrário. Você tem excesso de dopamina e te dá depressão.
Então, o antidepressivo vai funcionar? Não. Você vai ter que fazer uma associação de antipsicótico. Ah, mas eu estou com depressão. Por que eu vou ter um antipsicótico? Porque você tem um problema com dopamina. Tá? É como você está com o freio de mão puxado. Se você tiver com o freio de mão puxado, você tem aquele problema. Você fica meio lento. É uma depressão. Não é a mesma da falta de noradrenalina, mas os sintomas são os mesmos. Mas o remédio não vai funcionar, a não ser que se associe com um antipsicótico. Deu para entender? Então, só tem um tratamento para depressão? Não. De que tipo você está falando? Mas é só esse? Não, tem mais um pedal, né? O próximo pedal chama-se embreagem. Para que serve a embreagem? Muitas mulheres não sabem para que serve a embreagem. Ok, mas para que serve a embreagem? Se o seu carro não tem embreagem, ele anda? Anda de primeira. Você pode primeira e anda. Você pode passar a segunda? Não, por quê? Então, o que a embreagem faz? Tá? Você tem a marcha de força. A embreagem permite você mudar para a marcha de velocidade. Esse pedal é a serotonina. Então, a serotonina é a embreagem. Como assim? Se você tiver uma deficiência de serotonina, então você tem noradrenalina, você tem dopamina, mas não tem serotonina, né? Então, você é capaz de levantar e comer? Sim. Você toma banho? Sim. Escova os dentes. Mas não se arruma. Por quê? Porque deveria. Você come o que tiver. Por que você não faz um negócio melhor? Por quê? Então, você pode fazer, mas não entende por quê. Por que deveria? Você não tem motivo para fazer nada. Poder você pode, mas não tem alegria, não tem sentimento. E o que motiva você a fazer coisas é o quê? O prazer que você pode tirar delas. Quem não tem serotonina não sente prazer nenhum em nada. Então, aí vai depender. O que é que vai acontecer com você? Digamos que foi pós-parto. Você teve o seu bebê com seu marido maravilhoso, que você amava muito antes. E teve um bebê lindo. E aí você teve o seu bebê. E aí a pessoa vai visitar você. Que bebê lindo, que felicidade. Aí você sorri. Aí você lava o bebê, você dá comida ao bebê. E todo mundo, olha que maravilha, você está tão feliz. E aí você descobre que ela se suicidou. Por quê? Depressão. Sim, mas não parecia deprimida, mas estava. Como assim? Você dizia, está feliz, ela não sentia nada. Como eu posso ter um bebê e não amá-lo? Eu não sinto nada. Mas por que ela cuidava? Porque ela é uma pessoa de bom caráter. A pessoa de bom caráter vai fazer o que é certo. Mas se ela não sente nada, ela sente culpa. Como eu posso não amar meu bebê? Ela não sente. Ela não consegue. Agora, se não tiver bom caráter, você deixa morrer mesmo, porque aí você não liga mesmo. Você nem ama, nem tem vontade de fazer nada. Deu para entender? Então, você pode ter uma depressão profunda e ninguém notar. E você se suicida, porque o sofrimento é muito intenso. Porque você não sente alegria nenhuma em nada. E as pessoas esperam que você corresponda. Você finge. Quanto tempo você consegue fingir? Até não conseguir mais. Aí você eu encontrei outro dia, estava sorrindo bem. E como é que ela se matou? Não é possível. Depressão. Mediada pela serotonina. E grave. Você notou porque ela tinha um bom caráter e ela cumpriu suas obrigações. Quem não tiver um bom caráter, não é nem isso. Deu para entender? Então, toda pessoa com depressão pós-parto mata o bebê? Não. Tá? Então, você matou o bebê porque você não é capaz de fazer uma coisa básica para o ser humano. Se você for, você vai fazer, mas não vai sentir nada por isso. Agora, se for depressão por noradrenalina, não é que você não quis, você não consegue levantar. Mas isso vai ser meio óbvio, aparece de primeira. A pessoa não levanta. Ela tem inércia, tem a letargia correta. Então, quando você compensa qualquer um deles, a pessoa fica boa. Por quê? Porque você tem um transtorno químico. Toda vez que você toma remédio dá certo? Não. Então, existem transtornos que não são mediados por isso. Deu para entender? Então, por exemplo, seu pai morreu. Você está triste? Um mês depois você continua triste? Eu estou tão triste, não consigo comer, nem dormir, nem nada. Aí você toma um antidepressivo. Ele diminui um pouquinho, mas volta. E volta intensamente. Qual é o problema? É uma deficiência de neurotransmissor ou uma incapacidade de lidar com a perda? Aí, nesse caso, para você resolver o problema, ele tem origem o quê? Você tem uma depressão exógena de origem psicogênica. Então, você vai ter que procurar o quê?
Lembra? Qual o conflito, qual a causa, etc. Para você procurar. Agora, tem aquelas que são orgânicas. Deu para entender? Então, transtorno bipolar. Olha que legal. Seu filho, 21 anos. A pessoa, esse menino tão talentoso, mas não dá para nada. Tudo que ele pega, ele larga. Ele não tem constância, não tem caráter. Ele tem tanto talento, mas não vira porcaria nenhuma. Isso já soa estranho. Como assim? Porque se a pessoa é preguiçosa, ela é preguiçosa todo o tempo. Ela não pode ser ativa num momento e preguiçosa no outro. Deu para entender? É estranho. Então ela tem momentos de intensa atividade, depois larga tudo. Soa mal. Então, normalmente, no transtorno bipolar, você tem alternância. Você tem estado de predominância de noradrenalina com estado de predominância de dopamina. Aí, o que acontece? Você alterna. Então, são fases, são cíclicas. Então, ele passa a vida inteira achando que ele tem mau caráter. Ou que ele tem problema. Ou que não tem constância, não tem força de vontade, é uma pessoa fraca, a pessoa... Toma um remédio, fica bom. Mas e quanto chão andou? Até aí. Então ele tem um período brilhante de faculdade, depois larga. Ele começa brilhantemente, depois larga. Ele não leva nada à frente, ele não... Pode ser que ele seja bipolar. E quando é que acontece? Mais ou menos certa idade. 16, 18 anos por aí, é aí que começa. Tá? Então ele tem um transtorno endógeno. Isso é genético. O pai tem, o avô tinha. Você vai notar que o cara... Ele ficava rico, perdia tudo. Ficava rico, perdia tudo. Trabalhava muito, aí ficava... Então, por quê? Porque ele tinha oscilações. Tá? E olha só o problema. Muitas pessoas têm isso. O remédio resolve o problema, mas eles não tomam. Mas por que ele não toma? Tá? Por exemplo, o artista. Por quê? Porque quando ele está na fase maníaca, com excesso de adrenalina, é como se ele pudesse ler 4 livros ao mesmo tempo, fizesse um surto criativo, um super poderoso. Aí ele paga com a depressão profunda. Quando ele toma o remédio, ele fica normal. E ele não quer perder o quê? Aqueles insights maravilhosos. Então ele prefere pagar. Só que dependendo do nível de intensidade, a depressão também tem a mesma intensidade. Às vezes ele não aguenta. E uma coisa que vocês têm que entender do remédio, que ele não é Novalgina, tomou daqui a 20 minutos faz efeito. Não. Porque não tem nenhum remédio que vá no cérebro lá e faça alguma coisa. Vocês estão entendendo? Quando você está tomando um antidepressivo, por exemplo, ele não vai lá no seu cérebro e faz alguma coisa. Ele vai fazer de uma maneira que aumente a oferta de neurotransmissores lá. Então, ele leva um tempo para fazer efeito. Então, você vai tomar e o efeito vai aparecer 1 semana, 2 semanas depois. Então, ele funciona por saturação. Eu tomei e não funcionou. Quanto? 2 dias. Não vai funcionar. Eu comecei assim, então, e tomei. Aí não adianta, você já entrou na depressão. Então, o remédio é de manutenção. Você vai tomar antes. Então, você toma o remédio antes, para não entrar. No que entrou, o remédio não tira você de lá. Você está entendendo? Ele vai evitar o aprofundamento. Então, a terapêutica tem que ser adequada à situação, né? Por isso que é um problema, né? Você vai num centro espírita fazer um diagnóstico de depressão. O cara faz um curso de 3 meses e dá o diagnóstico de depressão. Se ela for exógena, tudo bem. Mas se não for? Não tomei remédio novo de ontem. Tem certeza? Você sabe como foi tomado? Eu tomei uma... Você fez outras associações? Você está entendendo? E outra coisa, quando você trocar o remédio, não é imediato, vai demorar. Então é um tratamento ruim? É. Mas lúpus também é, né, gente? Câncer também. Quando você faz quimioterapia, dói ou não dói? O que acontece se não fizer? Então, no transtorno, tá, de natureza química, você vai ter que seguir os passos. Então, você tem que acompanhar. Agora, eu vou dizer uma outra coisa ainda. Se o caso é esquizofrenia, o cara está medicado, não surta. Aí ele surta. Por que surtou? Aí você pergunta, não, por quê? Não tomou os remédios. Mas por que não tomou os remédios? É o seguinte, quando a pessoa tem um transtorno desse nível, ela não vai dizer a você que ela passa mal, que ela enjoa quando toma o remédio, tá? E você não se atenta a isso. Ele deixa de tomar. Aí ele surta. Você está entendendo? Então, existem medicamentos que não fazem mal, tem alguns que não conseguem, você vai ter que trocar. Você tem que achar uma medicação que não... Mas ele não vai chegar para dizer, eu estou passando mal do estômago. Esse remédio me deixa esquisito, esse remédio me faz mal, tá? Mas se você nota que ele reage contra a medicação, aí uma pessoa sensível,
que não xinga uma pessoa de esquizofrênica, né? Que não é porque você tem espírito fraco, é inferior, ou qualquer coisa assim, você vai ser sensível a essas alterações. Ok? Respondeu a sua pergunta lá? Bom, gente, agora a gente já passou 20 minutos, agora era 10. Não, ansiedade é psicogênica. Não, você pode ter sintomas de depressão, mania, psicose, surto psicótico, essas coisas todas. Ansiedade, o estresse pode causar ansiedade, mas não é ansiedade, você tem os sintomas parecidos. A ansiedade é conflito, lembra? Se você não tomar a decisão e resolver o conflito, a ansiedade não acaba. Lembra? Paga o aluguel ou como bem. Pensa nisso, se você tivesse tomado essa decisão, como seria? Quando você toma a decisão, o que acontece? Seus problemas acabam? Não, só começaram, mas a ansiedade desaparece. Tá? Sofrimento é uma coisa, ansiedade é outra. Sofrimento é consequência de uma ação, ansiedade é um conflito. Porque é um medo que você não sabe o que é, você não fez nada. Tá? Ansiedade é fruto de um conflito, tá? Depressão pode ser proveniente de uma ansiedade recorrente. Você pode ter sintomas que venham de processos psicogênicos, mas também pode ser orgânico. Você está entendendo a diferença? Então você diz que é endógena ou exógena. Estresse, né? Anti-estresse. Relaxa. Relaxar e dormir. Esse não tem nenhuma contraindicação para nada, tá? Ansiedade, se você for dar para alguém vai dar problema. Então, se você confundir estresse com ansiedade, aí você vai depois ouvir dizendo passar mal. Ah, é estresse. Sim, mas pensa bem, você sabe por que você está assim? Não, eu estou trabalhando excessivamente, a minha empresa está falindo, minha mulher está... Você sabe que é estresse, tá bom? Bom, gente... Nós temos uma pressa, hein? Temos que encerrar. Olha aqui, amanhã... Nós vamos começar com o horário? 9 horas, tá bom? A gente vai falar sobre os tipos de neurose, vamos fechar isso e vamos abrir só para perguntas, tá bom? Ok? Então vocês guardem para amanhã direitinho, para não esquecer, para a gente começar quente. Só reforçando, amanhã 9 horas, pontualmente, para nós iniciarmos. Agradecemos a Anete todo esse conhecimento e a gente, se pudesse, ficava aqui o resto da noite, né? Com certeza. Então vamos convidar o nosso presidente Mário Lúcio para proferir a prece de encerramento. Muita paz. Mais uma vez agradecemos a presença de vocês aqui, muito importante para nós, para a nossa entidade. Os conhecimentos da ANET vão nos dar uma capacitação maior para os médiuns da casa, que aqui estiverem, e para todos os presentes. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ao nosso Mestre Jesus, o Cristo, que nos trouxe o caminho, a verdade, a vida, para os nossos mentores da nossa casa de oração, Francisco Cândido Xavier, o nosso inspirador e orientação, aos nossos fundadores, pedimos que estejam aqui conosco, pedimos também amparo, proteção para a nossa honradora Anete Ribeiro Guimarães, por sua saúde, também para todos nós, e que amanhã possamos continuar nos esclarecendo e nos instruindo, segundo o mandamento de Kardec: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Obrigado, Senhor, pelos conhecimentos e ensinamentos aqui aprendidos no dia de hoje. Pedimos a proteção do alto para todos nós e pedimos também proteção para os internautas ao redor do mundo. Agradecemos essa maravilhosa oportunidade em que cumprimos com o ideal de nossos fundadores e mentores, realizando a irradiação da doutrina espírita para todo o planeta. Obrigado, Senhor, que assim seja.